Bem-vindos, humanos, mais uma live. Dr. Marcelo Cardoso aqui hoje para falar sobre jejum. Não o guia definitivo sobre jejum para pacientes e seguidores que já estão avançados no tratamento das suas doenças crônicas ou emagrecimento. Nada disso, nada disso. Na verdade, jejum mais para dúvidas de iniciantes. Me lembrei, e sempre que eu me lembrar, eu vou começar uma live nos lembrando. Eu vou falar sobre jejum, ok. Assim como farei diversas lives ainda sobre assuntos que importam para que a gente melhore de vida. Mas a gente sempre tem que lembrar, e isso eu vou começar a partir de hoje, a sempre lembrar no começo das lives. Existe uma vida maravilhosa para ser vivida, e se a tua vida ainda não é maravilhosa, não descansa nenhum dia enquanto não construir essa vida para ti. Não importa o assunto que eu venha a falar, a partir de hoje, eu sempre vou no começo da live nos lembrar que existe uma vida maravilhosa para ser vivida. Se a tua vida ainda não é maravilhosa, não descansa nenhum dia enquanto não construir essa vida para ti. Isso é só um lembrete. Mas a live de hoje, para falar sobre jejum, é porque, sabe aquela coisa assim, a gente quando vai se aprofundando nos assuntos, quando a gente vai vivenciando na pele, assim, a gente vai esquecendo que, claro, para muitas pessoas tudo é novidade, óbvio. Sempre eu abro o Instagram e olho ali gente nova chegando no meu Instagram. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E eu às vezes me esqueço que tem sempre pessoas mudando de vida. Hoje provavelmente, quando tá assistindo essa live, tem muitas pessoas que estão mudando de vida hoje, que descobriram que existe o Dr. Marcelo, descobriram que existe um universo de mudança de estilo de vida com impacto importante nos desfechos de saúde, no emagrecimento, na longevidade, na sensação de bem-estar. Talvez muitas pessoas que estão assistindo essa live agora descobriram hoje que existe uma vida maravilhosa para ser vivida. Então, prazer, eu sou o Dr. Marcelo, teu anfitrião do lado de cá, no lugar onde é o refúgio dos humanos que decidiram ter uma vida maravilhosa. Então, às vezes eu me aprofundo em alguns assuntos ou pego pesado assim numa parte de mudança do estilo de vida e eventualmente não consigo dimensionar a quantidade de pessoas que estão começando recém. Então essa não é uma live para ser um guia definitivo sobre o jejum para pessoas avançadas. Ela é para trazer informações para as pessoas que estão começando a descobrir que existe um mundo completamente diferente. Essa semana, eu conversando com uma pessoa, uma mulher, uma adulta jovem que precisa perder pouco peso, tá com exames legais, assim, tá tudo bem com ela, mas tinha algumas particularidades nos exames dela, na vida dela, algumas particularidades que fizeram com que a nossa conversa avançasse em direção a entender e falar sobre jejum. E foi aí que eu me dei conta que eu preciso sempre recomeçar, sempre começar do começo, porque a gente fala uma coisa já contando que o paciente vai saber já, que a pessoa, o seguidor, o amigo vai saber já do que a gente está falando. Eu pedi para essa pessoa fazer um jejum básico que até o final da live tu vai entender que não é jejum. Mas eu pedi para ela comer 2 vezes no dia só, sem picar a rotina alimentar, sem beliscar nos meios, almoçar e jantar. Isso para ela foi desafiador, assim, ela não imaginava uma vida onde a pessoa almoçasse e jantasse sem comer mais nada no intervalo. Ela ficou até, num primeiro momento, assim, nossa, mas será? Mas dá para fazer isso, hein? E aí, durante essa live eu vou contar o porquê que eu decidi começar de novo aqui, então.
Porque primeiro ela ficou chocada com essa questão assim de como assim comer só 2 vezes, não comer mais, mas isso é possível? Mas não foi isso que me motivou mais a vir aqui começar essa conversa leve aqui com quem está descobrindo esse mundo novo. Na verdade, o que fez eu vir aqui foi porque ela me mandou uma mensagem assim, ó. Mas e como o meu corpo vai reagir sem beber nada nos intervalos? Eu disse, não, calma. O jejum não tem nada a ver com hidratação. Hidratação é outro assunto. O jejum tem a ver com ingesta calórica ou não calórica, nutrição, etc. A hidratação não tem nada a ver. Mas aí eu me dei conta assim, poxa vida, como a gente tem que focar no básico antes de avançar. Eu sou um médico hoje que atendo muitas pessoas de sucesso assim, no emagrecimento e eventualmente atendo novamente pessoas que não tiveram o mesmo sucesso. Eu tenho certeza que das várias causas de insucesso, uma delas é o não entendimento das abordagens, seja a abordagem qual for. O não entendimento é uma grande causa de insucesso. Então eu sempre vou respirar, vou tratar de alguns assuntos mais complexos, mas sempre vou voltar aqui e tratar alguns assuntos básicos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre jejum, como a pessoa iniciante precisa saber de jejum. Tá? A primeira grande coisa que uma pessoa precisa saber sobre jejum é nunca precisa fazer jejum. Em se tratando de emagrecimento, em se tratando de controle adequado do diabetes, nunca precisa fazer jejum. Jejum nunca é uma obrigação. Então, assim, ó, já entra para conversar sobre jejum desarmado, desarmada, tá? Não, nunca precisa fazer jejum. Pronto. Pronto, doutor Marcelo, agora eu estou mais tranquilo. Que bom. Então a gente pode continuar conversando. Nunca precisa fazer jejum. Tá? O jejum ele não é determinante de nada, ele não é determinante de emagrecimento, não é determinante de tratamento de diabetes, não é determinante de nada. Tá? Mas Marcelo, então por que se fala tanto sobre jejum? Por que jejum é tão falado? Né? Porque jejum é uma ferramenta muito importante na transformação pessoal. Seja na questão do corpo, assim, do emagrecimento, do metabolismo, do diabetes, seja na mudança comportamental que vai transformar uma pessoa em outra. Como assim, Marcelo? Que coisa louca! Que coisa louca! A pessoa que emagrece, que tinha lá 120 quilos e vai ficar com 60 quilos para o resto da vida, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, ela vai ser outra pessoa. Isso é 100% garantido. A pessoa que emagrece definitivamente, ela deixa de ser quem é e se transforma em outra pessoa. E o jejum, ele é muito potente em lapidar o corpo e a mente da pessoa. Precisa? Não precisa. Precisa fazer os exercícios de toda a apostila, assistir todas as aulas e ler todos os livros para tirar 10 numa prova? Não precisa. Dependendo do aluno, não precisa. Não precisa. Mas, se eu for pegar um filho meu, o Dante, Dante é o meu filho mais velho, tá? 11 anos vai fazer. Se eu disser para ele assim, ó, cara, tu tirou 10 na prova. Tirei, pai, tirou 10 na prova. Como é que fez para tirar 10 na prova? Não vou te contar, pai. Eu já vou ficar preocupado. Como assim, Dante? O que fez para tirar 10 na prova? Aí ele me diz assim, ó. Eu colei. Essa é uma resposta. Eu disse, cara, tu colou, cara. Ou ele diz assim, pai, eu chutei as respostas. Cara, mas então tu não tem certeza. Ou ele me diz assim, ó. Pai, eu tirei 10 na prova porque eu estava atento na aula. Eu fiz todos os exercícios. Eu passei o olho no livro, eu vi que aquilo eu já entendia, peguei, sublinhei as partes mais importantes e eu vi que esse é um assunto que eu domino. Eu fui na prova e tirei 10. Meu filhote, é assim que eu quero que tu faça, cara. Nota 10, maravilhoso, parabéns. Então a gente pode tirar 10 na prova de várias formas,
Se tu te importa só com a nota da prova, eventualmente o jejum não importa. Mas se tu pretende mudar completamente o teu corpo, a tua mente, o teu comportamento e fazer do teu emagrecimento uma fase de transformação pessoal, em algum momento tu vai ter que escutar sobre jejum. Em algum momento tu vai ter que escutar sobre isso. Por quê? Porque assim, a gente, para conseguir um emagrecimento definitivo, a gente precisa fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira diferente do que funcionava enquanto a gente estava com sobrepeso. E essa maneira diferente que o nosso corpo passa a funcionar, que é o nosso porto seguro, a nossa garantia de que a gente nunca mais vai engordar. Olha bem para mim e presta bem atenção. Se a gente emagrecer, mas o nosso corpo e a nossa mente continuarem funcionando iguais, qual a chance da gente voltar a engordar? É muito grande, porque nada mudou. Então a gente precisa fazer do emagrecimento uma grande fase de transformação pessoal. E o jejum, diferentemente do déficit calórico provocado, assim, não, eu vou comer menos, eu estou com vontade de comer mais, mas vou comer menos. Eu não quero fazer exercício, mas vou fazer exercício. Eu não aguento mais correr, mas vou seguir correndo. Eu vou fazer isso, zumba, vou ir para a esteira, vou comer menos, vou comer produtos de baixa caloria. A despeito do déficit calórico, o jejum faz com que o nosso corpo e a nossa mente funcionem de uma maneira diferente. Sempre. Invariavelmente, sem. Eu sou médico, eu não sou. Minha profissão é médico, eu sou médico. Quando eu, como médico envolvido e preocupado em mudar o estilo de vida das pessoas para que elas tenham uma vida maravilhosa, e emagreçam também. Eu preciso fazer com que essa pessoa mude o comportamento e metabolismo. Invariavelmente, quando eu peço para uma pessoa fazer alguma modalidade de jejum, e eu pretendo explicar para ti que está iniciando agora, hoje, o básico sobre isso, eu não penso só nem em calorias, nem em emagrecimento exclusivamente, nem em um desafio despropositado. Sempre que eu falo sobre jejum, eu sempre falo sobre mudança bioquímica e hormonal e cognitivo-comportamental, o cérebro. Mais importante do que estabelecer metas de jejum, de horas, de períodos, etc., é fazer com que o paciente, ou a pessoa, o seguidor, o amigo, o conhecido, a pessoa envolvida em mudança de estilo de vida, entenda o motivo da abordagem. E uma das principais abordagens, um dos principais motivos da abordagem é fazer com que a pessoa repense a relação que tem com a comida. Isso nos traz para o primeiro pause da live de hoje. O jejum faz milhares de coisas no nosso organismo, mas faz uma delas de maneira visceral, que é organizar a relação que a gente tem com a comida. É demais. Essa semana eu comentei com alguns alunos do curso que da quinta turma, inominada ainda, como alguém colocou aqui, pelo menos inominada, às 20h14 do dia 18 de junho de 2020. Eu comentei com algumas pessoas lá da quinta turma do curso que se alguém me pedir para não comer ovos por um período, eu não como ovos por um período. Se alguém me pedir para eu não comer carne de gado por um período, eu não como carne de gado por um período. Se alguém me pedir para não comer brócolis por um período, é um pouco mais fácil, eu não vou comer brócolis por um período. 2021, muito bem. Se alguém pedir qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque definitivamente, e hoje tive uma outra conversa com uma grande amiga minha agora há pouco, definitivamente quem manda na minha vida sou eu, e quem manda no meu corpo sou eu, e quem manda na minha boca sou eu, e quem manda em todos os aspectos envolvidos no que depende da minha força de vontade sou eu. Ninguém é capaz de fazer com que eu fracasse numa coisa que dependa de mim. Ponto. Final. Absoluto. E o jejum é a materialização desse comportamento. O jejum é o ato voluntário de poder fazer uma coisa e não fazer.
E isso hoje, no ano de 2021, então, é uma coisa muito rara, é uma característica muito difícil de se encontrar nas pessoas, porque hoje em dia a gente vive um período social de hedonismo, de prazer imediato a qualquer custo, independente dos desfechos, independente do que acontece. E isso é a raiz, é o pai e a mãe da desordem que a gente está vivendo no mundo e na nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal, até que a gente tome as rédeas da vida, dos relacionamentos, da contabilidade, do amor, até que a gente tome as rédeas da nossa vida, a gente está velejando um barco sem nenhuma rota, sem rota. E todo mundo hoje se queixa, de como a vida está fluindo, assim, eu não estou com saúde, eu não gosto do meu corpo, meu relacionamento não está legal, eu não consigo pagar as contas, etc, etc. Mas ninguém se dá conta de que a vida está simplesmente rolando a partir das possibilidades que se apresentam. A gente não busca nada, a gente não objetiva nada. Por quê? Porque a gente foi ficando muito fraco em objetivar. Nas últimas 4, 5 décadas, a gente começou a viver um mundo onde as possibilidades começam a dominar os nossos desfechos. E pode ter certeza, os nossos desfechos eles têm que ser frutos das nossas escolhas e não das possibilidades. O jejum é a materialização da opção. Quem decide o que acontece na minha vida sou eu. Eu vou comer o que for adequado na hora em que for adequada. Ponto. Jorge Scheidauer, tava nervoso, não me aceitava lá no teu Instagram, cara. Fiquei feliz. Então o jejum, ele, claro, tem um impacto bioquímico gigante, enorme, em indução de catabolismo energético, ou seja, de mobilizar a energia que a gente tem armazenada. A gente armazena energia na forma de gordura e na forma de glicose. O jejum, é claro, ele tem um grande potencial de induzir o catabolismo energético, fazer com que o nosso corpo tenha que se virar para buscar a energia do armazenamento e não mais de fora, não mais da alimentação. Quanto mais a gente induz o catabolismo energético, mais flexível metabolicamente a gente fica, ou seja, mais a gente consegue organizar quanto de energia a gente vai armazenar e queimar. Uma pessoa que engorda, ela definitivamente não engordou porque ela comeu demais. Uma pessoa que engorda, ela engorda porque ao longo do tempo o corpo foi armazenando uma quantidade de energia que não foi mais capaz de ser queimada, de ser acessada. Isso é um evento puramente biológico e hormonal, puramente, não matemático. Então não foi o superávit calórico que levou à obesidade, foi uma mudança hormonal, bioquímica hormonal, que fez com que a gente ganhasse uma grande capacidade de armazenamento e fosse diminuindo cada vez mais a nossa capacidade de usar o armazenado. O jejum é um potente indutor de inversão dessa roda viva, que aumenta muito a nossa capacidade de queimar o armazenado e vai diminuindo a nossa habilidade em armazenar o que a gente consome. Então, o jejum é uma ferramenta importante demais do ponto de vista cognitivo-comportamental, que a gente pode ir ali comer, mas não come, porque foi uma decisão. Então, quando a gente leva a mão para comer uma coisa e não come, isso gera uma mudança cognitivo-comportamental que ultrapassa o limite do pensamento, ela se materializa no nosso cérebro. Quando a gente toma decisões baseados na vontade, eu fiz isso porque eu quero, é importante para mim, e a despeito da dificuldade, eu fiz isso contra o fluxo, contra a vontade, contra o desejo, usando uma vontade de mudar maior do que a vontade de ficar onde está. Quando a gente faz isso, a arquitetura cerebral modifica. O nosso cérebro passa a funcionar de outra forma.
as sinapses, a comunicação entre os neurônios, ela se modifica, mudando o comportamento automático. A maior parte de nós, a maior parte do nosso comportamento é insensível, automático. Eu consigo falar, eu consigo me movimentar, não preciso pensar em tudo isso que eu estou fazendo. Presta bem, pause na live, segundo pause na live, presta muito atenção no que eu vou te falar agora. Para tudo na vida. A gente se movimenta, respira, nosso coração bate, a gente se desvia, a gente mexe na mesa, na cadeira. A gente não precisa pensar em nada disso, porque tudo isso é automático, é automatizado. E essas coisas automatizadas, elas ficam guardadas num lugar do cérebro que é inacessível à consciência. É quem informa o que a gente é no âmago do comportamento. Quando a gente começa a praticar jejum, a gente mexe num vespero, que é um comportamento alimentar intrínseco, um comportamento alimentar que é animal, que é biológico, que é a busca desse animal humano por sobrevivência. Quando a gente tem, por exemplo, hoje no horário do almoço na minha casa, hoje teve churrasco, que é uma comida saudável para humanos. Carne assada na brasa. Só que eu me comprometi com os alunos da 4ª turma que eu faria jejum junto com eles. Eles decidiram que fariam jejum 18 horas, 16 horas, 20, 24 horas. E eu disse assim, eu vou fazer um jejum de 28 horas com vocês. Programei ontem o celular e o meu jejum terminava às 18h30 de hoje, 18h30. Fiquei no consultório de manhã, vim em casa ver a minha família, ver os guris, e tinha churrasco na minha mesa da minha sala de janta. Que eu olhei, nossa, tá bonito, hein? Costela, top, maravilhoso. Não vai comer, Marcelo? Não, hoje eu vou comer só às 18h30. Só às 18h30. Tá, mas é churrasco, isso aqui tu come, isso aqui é maravilhoso. Não, isso aqui é top, eu vou comer às 18h30. Vim em casa, dei um beijo em todo mundo aqui, rapidão, voltei pro consultório e trabalhei. Cheguei agora às 18h, esquentei o churrasco, fiz um cafezinho, jantei churrasco às 18h30, 28 horas depois do meu almoço de ontem, porque foi o combinado. Eu determinei. Por quê? Porque eu quis. Assim como na minha vida eu determino absolutamente tudo o que eu quero. Ponto. Quando a gente faz isso, a gente mexe em locais muito profundos do cérebro, porque a alimentação é uma necessidade fisiológica. E a nossa parte, essa autônoma que eu estava te explicando, ela é guardada a 7 chaves no tronco cerebral, lá no lugar onde a gente não consegue atingir com o pensamento. Desde que torne o ato da alimentação consciente e escolha o que comer, em que momento comer, e tome as rédeas desse comportamento que é animal, que é instintivo. Quando a gente faz isso e toma as rédeas, hoje eu não sou um grande jejuador. Eu antigamente fui um grande jejuador, assim, há 12 anos atrás. Eu fiz muito jejum, assim, quando eu estava estudando isso. Hoje em dia eu não sou um grande jejuador. Mas se alguém está lá e diz assim, Marcelo, valendo! Quanto tempo tu fica? Desiste. Se eu pegar assim, fizer jejum com alguém que quiser disputar, nós vamos muito longe, assim, Não sou mais um grande jejuador, mas eu mudei isso, eu já aprendi, já é uma coisa que já é normal para mim. Mudou, meu cérebro mudou, meu corpo mudou. Então eu era diabético, eu cheguei a ter glicose 233 de glicose, cheguei a ter 33 de insulina de jejum, isso tudo é muito alto, assim, cheguei a ter triglicerídeo alto, tudo.
Hoje eu tenho meus exames são absolutamente normais. Hoje eu tenho 68 quilos e 100 gramas, flexibilidade metabólica, tudo de bom, tudo tranquilo. Então hoje para mim é muito tranquilo. Só que não era. Hoje a parte bioquímica e hormonal está resolvida, eu tenho flexibilidade metabólica, e a parte cognitivo-comportamental nem se fala, essa está dominada. Então, não precisa fazer jejum, mas o jejum é transformador. Agora, vamos para a prática. Para uma pessoa poder pensar em fazer jejum, a primeira coisa que tem que estar resolvida não é a questão cognitivo-comportamental da restrição de não comer alguma coisa, tudo. E, num primeiro momento, nem bioquímica hormonal. A primeira coisa que tem que estar resolvida é o comportamento alimentar. Para uma pessoa pensar em fazer jejum, ela tem que primeiro estar bem alimentada e comer comida saudável. O jejum, ele é uma ferramenta que entra como no arsenal de uma pessoa que está buscando um estilo de vida saudável. O jejum não é uma ferramenta para tapar buraco de um estilo de vida ruim. E olha que eu vejo demais pessoas usando o jejum como sendo colar na prova. Faz tudo errado, bebe cerveja, come pizza, doce e quer ter a performance de uma pessoa fazendo jejum. Tá errado. Assim, por quê? Porque sinceramente não precisa. Para que tu vai estar fazendo jejum? Tá, tu não quer beber a tua cerveja? Não quer comer a tua pizza? Comer teu sorvete? Não vem para esse negócio aqui do jejum, é desse nosso ladinho de cá, é uma coisa mais legal, assim. O jejum, ele tá aqui, ele tá junto com uma comida mais saudável. O jejum, ele tá junto com a presença de boas gorduras na rotina alimentar. O jejum, ele tá junto com um consumo mais comedido de carboidratos, mesmo bons carboidratos, raízes, tubérculos, frutas e eventualmente grãos. Então a primeira grande coisa para pensar em jejum é não pensar em jejum, é ver o que está comendo. Primeira grande coisa, o que está comendo? Só pense em jejum quando estiver em paz com uma rotina alimentar saudável, onde o normal seja matar a fome com comida natural de processamento mínimo, com carnes, com ovos, eventualmente com vísceras, com saladas verdes, com hortaliças, com oleaginosas, com lácteos integrais, com boas gorduras como azeite de oliva, manteiga, óleo de coco, eventualmente banha, óleo de abacate também, tudo bem. Raízes, tubérculos, frutas, eventualmente grãos, é uma comida saudável. É nesse contexto que a gente começa a falar sobre jejum, depois de ter feito as pazes com uma rotina alimentar saudável, tá? Eu diria que ainda também não é hora de falar em jejum. A gente teria que começar a falar em jejum depois de estar comendo uma comida saudável, onde não seja penoso nem danoso não comer pão, bolacha, mas Marcelo, para mim é muito sofrido. Eu preciso comer o meu pãozinho com margarina de manhã e botar açúcar no café. Não pensa em jejum. Na verdade, não pensa nem em emagrecer. Enquanto tu ainda tiver frases relacionadas a... Pause na live total, monstruoso, principal. Pause na live para cair para trás agora, tá? Enquanto tu tiver qualquer frase relacionada à alimentação no teu repertório, qualquer frase relacionada à alimentação que começa com eu não consigo, não tenta emagrecer. Desiste. Marcelo, eu quero emagrecer, mas eu não consigo, complete com qualquer outra coisa. Desiste de emagrecer. Marcelo, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, mas eu não consigo pular o café da manhã. Marcelo, eu quero emagrecer, mas eu não consigo não comer de 3 em 3 horas. Marcelo, eu quero emagrecer, mas eu não consigo ficar sem comer um pãozinho, uma massa. Enquanto as tuas frases começarem com não consigo,
Faz uma outra coisa, não fica tentando emagrecer, porque emagrecer não é um direito assim das pessoas que basta desejar e não precisa fazer nada. Emagrecer é uma conquista das pessoas que mudaram o jeito de pensar e mudaram o comportamento e mudaram o ambiente bioquímico e hormonal. Emagrecer é uma conquista. É um direito biológico, todo mundo pode emagrecer, mas é uma conquista cognitivo-comportamental. Então, enquanto a gente não conseguir coisas, por isso que eu comecei a live falando assim, ó, se tu me pedir qualquer coisa, eu consigo. Qualquer coisa saudável do ponto de vista biológico que eu trago aqui para vocês, te ensino bonitinho aqui. Claro, não adianta tu me pedir coisas esdrúxulas com relação à alimentação, que não é que eu vou dizer que eu não consigo, tem coisas que eu não vou querer fazer, né? Não vou querer fazer. Tá? São coisas esdrúxulas do ponto de vista biológico. Marcelo, faz 1 mês de dieta vegana. Eu me nego a fazer, porque isso é inadequado biologicamente, então eu não vou fazer. Mas é porque tu tá me pedindo uma coisa que não é adequada. Mas restringir um item ou outro, fazer algum período de jejum, alguma coisa assim, tu vai perder todas para mim, eu vou ganhar todas de ti. Porque eu não começa nenhuma frase com eu não consigo no que diz respeito ao comportamento alimentar dentro de um padrão saudável. Tá? Então, primeiro, entender que é muito poderoso. Segundo, que é muito poderoso do ponto de vista do comportamento, das virtudes, do ponto de vista bioquímico, que faz com que a gente consiga queimar mais gordura, depois de ter tudo isso mudado o ambiente metabólico de modo a ter flexibilidade. Que a primeira coisa para falar sobre jejum é não falar sobre jejum, é arrumar e fazer as pazes com uma rotina alimentar saudável. E aí, a hora de falar sobre jejum? Não, ainda não é hora de falar sobre jejum. Porque a gente tem que primeiro entender que enquanto a gente estiver comendo assim, ó, muito carboidrato, é muito difícil fazer jejum. Quando a nossa saciedade vem de carboidratos, mesmo saudáveis, frutas, raízes, tubérculos, a pessoa come ali um pedacinho, um ovo, um pedacinho de carne e come 6 bananas e um prato de arroz e feijão para ficar saciado. É ruim, é muito ruim jejuar numa situação onde a saciedade não vem da proteína, tá? Aqui tem explicações que não são para a live de hoje, tá? Mas assim, ó, o jejum para ser proveitoso metabolicamente, na fase alimentada, quando a pessoa come, tem que ter proteína suficiente. Tu que é iniciante, está escutando a falar sobre jejum, tu vai escutar uma bobagem que algumas pessoas falam que é assim, ó, não se pode fazer jejum porque jejum consome massa magra, consome músculo. Isso é uma verdade em termos, em 2 situações. Quando a pessoa tem doença metabólica, quando ela não é flexível metabolicamente, não precisa saber coisas agora. Aqui nós estamos criando raciocínio, devagar. Quando a pessoa tem doença metabólica, e o obeso muitas vezes tem doença metabólica, o diabético é doente metabolicamente. E quando a pessoa não come proteína o suficiente na fase alimentada, aí não dá certo. Então, depois de ter resolvido toda a parte do entendimento do jejum, parou de comer porcaria, está comendo comida, a hora de partir para o jejum é quando tu já fez as pazes com uma rotina alimentar onde a saciedade vem da proteína. Por quê? Porque aí vai dar certo sempre. Quando a saciedade vier de carnes e ovos, o jejum começa a não ter mais limites. Porque quando na fase alimentada tem proteína o suficiente, e não precisa saber o que é proteína suficiente. Por quê? Porque proteína vinda de comida, carnes e ovos, principalmente no contexto de quem jejua, proteína vinda da comida é assim, ó. É quanto tu conseguir comer de proteína mais 2 ovos, porque a gente não consegue comer proteína suficiente nunca, proteína sacia demais. Isso para quem tem frequência alimentar baixa, para quem jejua, literalmente não importa quanto de proteína a pessoa come numa refeição, porque existe uma absorção limitada de proteína por refeição. E se a pessoa jejua, ela pode literalmente matar a fome completamente com proteína, porque vai dar certo o jejum dela, porque vai gerar déficit dentro de um contexto de saciedade, ela vai conseguir emagrecer de maneira mais fácil.
Então depois tem que entender o jejum, o poder do jejum, muda o metabolismo e o comportamento. Jejum tem que praticar quem está buscando um estilo de vida saudável. O jejum não é uma ferramenta que tapa buraco, ele soma com o estilo de vida saudável. Primeira coisa é não pensar sobre jejum, pensar sobre comida. Abster-se, limpar a rotina alimentar, tirar farinha, açúcar, óleo, álcool, bobagem, lanche, tudo. Comer comida, como eu citei. Buscar a saciedade das proteínas. Marcelo, já podemos cair para o jejum? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não é hora de falar sobre jejum. De posse de saciedade vinda de proteínas, já está com uma alimentação saudável. Buscando saciedade a partir de proteínas, o que acontece quando a gente tem uma alimentação saudável e busca a saciedade a partir do consumo de carnes e ovos? A gente não tem mais fome o tempo inteiro. Só tem fome o tempo inteiro quem come pouca proteína ou quem come bobagem, né? Que come muita farinha, come muito açúcar, ou come muitos grãos para pouca proteína, então fica louco de fome. Mas quem começa a ter a saciedade vinda da proteína, começa a ficar saciado. É uma mágica maravilhosa, maravilhosa. Então, antes de falar sobre jejum, depois de tudo isso, tem que falar em frequência alimentar baixa. Frequência alimentar baixa, que é parar de comer o dia inteiro, porque o obeso, o diabético, a pessoa com doença metabólica, a pessoa que tem distúrbios cognitivo-comportamentais e ou bioquímico-hormonais que leva à ansiedade, compulsão, a pessoa vinha comendo o tempo inteiro ou com vontade de comer o tempo inteiro. Mas quem segue essa via crucis que eu acabei de falar e chega nessa fase, onde está buscando saciedade a partir de proteínas, não tem mais fome o tempo inteiro, não consegue comer. E a gente começa a falar então não de jejum, mas de frequência alimentar baixa, que é, por exemplo, tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar sem comer nos meios. O que é muito básico, isto não é jejum. Comer 4 vezes no dia é ostentação. Comer 4 vezes no dia é o normal. É o normal. Comer 4 vezes no dia é quase, naquele exemplo que eu dei de passar na prova, comer 4 vezes por dia é só assistir às aulas, sem nem fazer nenhum exercício nem nada, é só obrigação. Nem é nada demais. Nem é nada demais. Frequência alimentar baixa é parar de beliscar nos meios das refeições principais e de posse da saciedade vinda de proteínas, ver se acorda de manhã e está com fome e precisa realmente tomar café da manhã ou não. Tá? Eu sempre, quando eu conto essa história, eu conto que um dia, há bastante tempo, o Davi nem tinha nascido ainda, Davi é o meu filho menor de 3 anos, eu me lembro que eu tinha programado, eu fui dormir e eu tinha programado que eu ia levantar de manhã e eu ia comer ovos passados na manteiga. Eu disse, vou pegar uma manteiguinha amanhã, botar na frigideira e vou tomar um café passado com ovos passados na manteiga. Eu me acordei, tomei meu banho, me arrumei, desci as escadas para ir para a cozinha. Eu me lembro dessa sensação assim, ó. Não estou com fome. Não estou com fome. Eu me lembro, me programei para tomar café da manhã. Não estou com fome. Me lembro porque assim, ó, o que me passou pela cabeça? O que passa na tua cabeça que está me escutando agora e tá fazendo tudo que eu estou falando e chega uma hora e não tem mais fome, não tem fome. Daí eu pensei assim, ó, se eu comer agora, tá mal pro meu propósito, porque eu me programei para comer, mas não estou com fome. Então, depois da gente ter uma alimentação saudável, saciante e comer café da manhã, almoço, café da tarde, janta, a gente tem que começar a olhar para... Não é hora de falar sobre jejum, a gente está avançando. É hora de olhar para as refeições que a gente faz e começar a se dar conta assim, mas eu estou tomando café da manhã, mas é hábito, eu não tenho fome. Estou tomando café da tarde, mas é hábito, eu não tenho fome. Então, antes de falar sobre jejum, a gente tem que prestar atenção na saciedade que a gente criou por ter aumentado a qualidade do alimento, buscado saciedade a partir da proteína, a gente vai começar a ver que tem muitas refeições que são desnecessárias. A gente não comeria se respeitasse a fome. E aí pular o café da manhã ou o café da tarde, que é uma coisa mais basicona, mais simples do ponto de vista
comportamental, é mais aceitável, assim. Muitas pessoas têm muita dificuldade de pular uma refeição principal, como, por exemplo, o que eu fiz hoje, de pular o almoço, porque tem não um impacto cultural, mas tem um valor pessoal, assim, eventualmente o almoço com a família, o jantar com a família, eventualmente pesa mais a parte cultural e tá tudo bem, não tá errado, tá tudo bem. Fazer jejuns maiores, como que eu fiz, assim, isso é para depois de já ter vencido tudo isso, já tá com a cabeça boa, já tá com um comportamento legal, tá com o metabolismo respondendo, não sente mais fome. Claro, eu não tô te falando dos bastidores da parte bioquímica hormonal, mas quando a pessoa não tem mais fome, muito da resistência à insulina, da inflamação crônica, da desnutrição relativa de quem vinha se alimentando mal, agora aquilo já tá mais resolvido, né? Então, é a hora de começar a falar sobre jejum, né? Aí, jejum não é almoçar e jantar. Almoçar e jantar também não é jejum. Vocês vão escutar falar sobre jejum intermitente, a coisa mais famosa, assim, no que diz respeito à frequência alimentar baixa, a coisa mais famosa é jejum intermitente 16/8, que é uma coisa clássica, assim, bem estudada. Que é não tomar café da manhã, almoçar mais ou menos meio-dia, não tomar café da tarde e jantar mais ou menos 20 horas. E aí dá 8 horas do almoço até a janta e dá 16 da janta até o almoço do outro dia. Jejum intermitente 16 horas. Que a rigor só recebe esse nome de jejum intermitente porque a definição de jejum é não comer. Então, a princípio, no momento que a gente termina uma refeição, a gente começa a entrar em jejum, porque não tá mais comendo nada. Só que essa definição ela é muito parca, muito fraca do ponto de vista de impacto bioquímico e hormonal e até cognitivo-comportamental. Por quê? Porque o impacto bioquímico e hormonal e principalmente, ou igual, não sei se principalmente, bioquímica hormonal e cognitivo comportamental é 24 horas. Então, a partir de hoje, quando a gente fizer 2 refeições no dia, a gente não pode falar que fez jejum. A gente tem que falar que manteve uma frequência alimentar baixa, 2 refeições no dia, ou como a doutora Maíra Soliani, que é a nossa embaixadora do jejum no Brasil, chama de alimentação em janela restrita. Não é jejum. Jejum é mais que 24 horas. Eu posso dizer que eu fiz jejum hoje, porque eu tive 28 horas de uma refeição até a outra. Isso é jejum. 2 refeições dentro de um mesmo dia, isso não é jejum. Isso é alimentação em janela restrita ou frequência alimentar baixa. Eu prefiro chamar de frequência alimentar baixa. Tá comendo 2 vezes no dia. É muito bom. É muito bom. Leva a mudanças no ambiente metabólico, faz com que a pessoa tenha que focar e controlar a frequência alimentar. Então muda a parte cognitivo-comportamental, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala em jejum. Quando a gente fala em jejum, a gente está falando de 24 horas para fora. Existe um termo que é chamado ciclo circadiano, que é um ciclo de cerca de um dia, cerca de 24 horas, aproximadamente 24 horas, que é relacionado às regras da natureza, translação, rotação da Terra, etc., que faz com que alguns ciclos da natureza respeitem esse turno de mais ou menos 24 horas. Jejum é quando a gente cruza, ultrapassa um ciclo circadiano. O nosso corpo, ele está preparado hormonalmente e com reservas energéticas de glicose na forma de glicogênio no fígado e no músculo, de modo a fazer com que a gente passe 24 horas navegando por aparelhos, assim, tranquilo. A gente tem glicose no fígado para que fique 24 horas sem comer. A gente tem glicose nos músculos para que fique 24 horas sem comer. Dá para ir para academia se tu não está buscando hipertrofia muscular, que é outro universo, outra coisa.
Anabolismo estrutural é outro universo. Crescer músculo, aumentar peso, isso é outro planeta, tá? Não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui sobre catabolismo energético, sobre fazer com que a cabeça e o corpo mude para que a gente fique magro pro resto da vida. Se a gente for usar jejum como ferramenta de impacto cognitivo, comportamental, bioquímico, hormonal, é 24 para fora. Tá? Precisa fazer? Não. É isso que eu estava falando no começo da live, que não precisa fazer. Precisa fazer mais do que 24 horas? Precisa? Não, não precisa. Tá? Seguidores assíduos, pacientes de consultório, obesos, sempre em algum momento vão me escutar falar sobre fazer algum jejum. Porque o meu papel com vocês é ensinar um método que faça com que emagreça uma única vez na vida. E o único jeito de emagrecer uma única vez na vida é fazendo com que no final do emagrecimento o corpo e a mente sejam completamente diferentes do corpo e a mente que começou a emagrecer. E nesse quesito, poder comer, mas não comer, tem um papel importante. Assim como poder comprar e não comprar, como poder gastar e não gastar, como poder xingar e não xingar, como poder não beijar, mas beijar. Não sei se vocês pegaram a ideia. Poder errar, mas não errar. Num mundo onde errar hoje em dia quase é bonito. Num mundo onde errar hoje em dia é aceito. É até legal. Hoje em dia buscar acertar é quadrado, é sem graça. Buscar fazer o certo, devolver o troco, respeitar o lugar na fila, hoje em dia é sem graça. Hoje em dia, respeitar pai e mãe, hoje em dia dar amor para a mulher, para o marido, hoje em dia ser sincero, isso é sem graça. Isso é quase feio hoje. A juventude hoje, por exemplo, acha isso até realmente desnecessário. Regras. Poder fazer uma coisa e não fazer. Hoje em dia é quase assim, não. É uma privação. A gente está mudando o mundo nessa década. Nessa década. E faz parte da mudança do mundo mostrar para as pessoas que a gente criou um mundo cheio de possibilidades, vem cá. Que a gente criou um mundo cheio de possibilidades, mas que todas as possibilidades do mundo não são todas que nos convêm. A gente pode, Davi, a gente pode fazer as coisas erradas, pode, mas não deve. A gente tem que fazer o certo, mesmo sem ter ninguém vendo, mesmo não prejudicando ninguém, não importa, a gente tem que fazer o certo. E treinar jejum é um treinamento de reforço do caráter. Aquilo que eu falei no começo da live, assim, ó, que se tu começa uma rotina alimentar com frases de eu não consigo, não tem como ir adiante, porque é muito não consigo, e pra gente mudar, deixar de ser quem é, se transformar em outra pessoa, a gente tem que passar a conseguir coisas que não conseguia. Davi, tu tá atrapalhando a live, tu sabia? Porque as pessoas estão só te olhando, cara, essas tuas bochechas, velho. Te amo. Tchau. Te amo mais. Então, a gente tá treinando pessoas, assim, ó. Eu me orgulho de dizer que quando eu abro o celular para vir fazer uma live, tem um segredo que só os alunos sabem, que eu conto o que eu penso antes de entrar para fazer uma live. Tá?
Mas o que todo mundo pode saber, que eu penso quando eu vou entrar para fazer uma live, é que eu tenho uma obrigação como médico, e a minha obrigação como médico, ela é muito maior do que só dar um remédio para pressão. Tem muitos médicos que já fazem isso, tá tudo bem, não tem problema, então eu não preciso mais me preocupar com isso. O meu papel como médico é mostrar que existe uma vida maravilhosa para a gente viver, e ela começa na mudança comportamental, no entendimento. Então o jejum no final da história vai ser uma parte desse lapidar, desse ajuste nosso frente a esse mundo novo, onde vai nos ser ofertado muita coisa. Supermercado, internet, porcarias estão à nossa volta a todo momento. A gente precisa de uma vez ficar treinado, lá onde eu disse que fica guardado, lá na parte irracional, lá na parte automática, lá. A gente precisa criar o poder de dizer não. E isso tem que ser treinado, e o jejum treina isso. O jejum treina isso. Então faz essa via crucis que eu te falei, não come bobagem, come comida, busca a saciedade das proteínas, mantém a frequência alimentar das refeições principais, mas não come nos meios. Tira a que se apresentar por um momento de saciedade. Busca frequência alimentar baixa, comer 2 vezes no dia e, eventualmente, quando se sentir bem e preparado, faz essa viagem comportamental e bioquímica e hormonal, que não vem ao caso nesse momento, de poder comer, mas não comer, tá? Lembrando que essa live começou eu dizendo que uma paciente me perguntou se podia tomar água, como é que ela ia ficar sem água. Então olha aqui, ó, jejum é não comer, tá? Jejum é não comer, mas pode beber, tá? Beber. No mesmo contexto que eu falei sobre alimento, jejum é igual a uma alimentação saudável e a beber líquidos naturais, não calóricos, saudáveis também. Então o que se bebe no jejum? Se bebe água, pode ser água com gás, tá? Algumas pessoas falam que não pode, mas pode, tá? Água com gás, água com gás, água com limão, chás de todos os tipos, chás, entre aspas, infusões naturais não calóricas. Então, infusões de ervas, de cascas e de folhas. Não aqueles chás fajutos granulados que se compra, artificiais, adoçados com maltodextrina. Não. Também não se faz jejum tomando suco Clyde e refrigerante zero. Não, tu errou o universo. Entrou na porta errada. Estava lá nos estúdios Universal e entrou no estúdio errado. Se está fazendo jejum com Coca-Cola zero, volta a tomar Coca-Cola normal e come pastel. Não te preocupa com jejum, não é para ti, não entendeu direito o universo. O universo do jejum é um universo comportamental. Então, na verdade, a pessoa que vai jejuar já venceu toda aquela via crucis e já é uma pessoa buscando saúde. Então ela vai hidratar o corpo com líquidos naturais não calóricos. Água, chás, café, chimarrão. Aqui no sul, né? Chimarrão, erva mate. Limonada, tá? Uma pitada de sal ajuda muito no jejum. Uma pitada de sal ajuda muito no jejum. Porque o jejum tem aspectos bioquímicos que não são... Já fiz uma live sobre isso, outro dia eu faço também. Sobre como macetes assim, do jejum, que colocar sal ajuda muito. Mas a gente hidrata. E, inclusive, a fase não alimentada, o período do jejum, ele deve ser voltado para um capricho na hidratação. Então, ficar sempre com água disponível ali, importante. Tá? E jejum, então, é maior do que 24 horas. Não precisa fazer. Pode ficar em frequência alimentar baixa, 2 refeições no dia. De vez em quando treinar um jejum maior. Marcelo, qual é o limite do jejum? O limite do jejum não existe. O limite do jejum não existe. Porque é muito individualizado e depende assim, ó, da saúde metabólica da pessoa que vai praticar o jejum e da quantidade de gordura, de excesso de energia armazenada que essa pessoa tem.
Quanto mais saudável metabolicamente, porque está se tratando, está melhorando, e quanto mais gordura armazenada tem, o limite ele pode ser de dias, de semanas. Recorde de jejum é mais de um ano, né? Só com hidratação e reposição de eletrólitos, que é uma coisa difícil de acreditar, né? Mas está tá documentado. Na prática agora aqui, ó, na prática, vida real. Vida real. A pessoa já fez toda a transição de comportamento, de vida, tudo já, tudo. E agora vai cair para o jejum porque quer, não precisa, porque quer, porque viu no jejum esses outros benefícios. Qual é o limite? Eu tive muita experiência com grupos de jejum, pacientes no passado que faziam jejum, eu acompanhava. E essas pessoas faziam jejuns de dias e dias. Na prática, hoje, o que se fala? 24 horas. Todo mundo que está buscando desenvolvimento pessoal precisava experimentar um jejum de 24 horas uma vez na vida. Tá tudo bem, tá tudo certo, está evoluindo, não é louco assim de sair do nada, sem se alimentar direito e tentar... aprendeu direitinho comigo aqui? Tá. Já tá lá na hora lá de treinar, fazer um jejum? Tá. 24 horas, todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo deveria fazer. Agora, treinar um jejumzinho maior, no quesito usar essa ferramenta para evolução comportamental e impacto bioquímico no emagrecimento, se já tiver vencido todas as etapas e estiver indo bem, de preferência até com acompanhamento profissional, não necessariamente médico, mas nutricionista, deveria vencer as 24 horas e fazer eventualmente 30, 36. Hoje em dia eu trabalho, salvo casos especiais, com jejuns eventuais de no máximo 48 horas. Máximo 48 horas. Definitivamente não precisa, não tem um motivo para fazer jejuns maiores. Quem for ver jejum, vai ver jejuns com motivos religiosos, jejuns com motivos até comportamentais, de dias, 5 dias, 7 dias em jejum, tá? Eu já fiz 5 dias de jejum, já fiz 96 horas, 72 horas. Hoje em dia eu não faço jejum, hoje em dia faço 24, eventualmente. Quando algum amigo, algum colega, algum aluno me desafia, faço 28, 48 e é o máximo que eu faço hoje em dia. Não digo que não farei jejuns maiores mais, não digo isso, porque eventualmente tenho vontade de fazer uns desafios maiores. Mas assim, então a prática é buscar frequência alimentar baixa, 2 refeições, de vez em quando fazer um jejumzinho de 24 horas e se rolar tranquilo e tiver a fim de um desenvolvimento pessoal, assim, e tiver tranquilo, principalmente com acompanhamento profissional, esticar um jejumzinho maior para sentir. Coisas mágicas acontecem em jejuns maiores do que 24 horas. Tá? Mas é o final lá, é lá adiante, tá? Perguntaram assim, ó, o tempo mínimo, usando o jejum, o tempo mínimo para melhorar a resistência à insulina. Essa resposta não existe. Quanto precisa de jejum para usar o jejum como ferramenta terapêutica para tratamento assim, de resistência à insulina? Vai depender. Tem pessoas que respondem muito bem. Tem pessoas que respondem muito bem a ponto de um mês, assim, fazendo jejuns de 24 horas ou frequência alimentar baixa, jejum. E um mês ali já reverte, a resistência à insulina fica ótima, perde bastante peso, tudo. Tem pessoas que precisam de tratamento médico, que precisa de jejum e mais medicações, etc. Então não existe... A gente é biologia, a gente não é matemática. Mas certamente, se fizer tudo isso que eu falei, assim, progredir no comportamento, chegar em frequência alimentar baixa e começar a praticar jejuns, 24 horas, 30 horas, olha, realmente 2 meses de prática são transformadores, sem dúvida. Perguntaram se fazer jejum, olha só, pause na live. Se jejum 16/8 todos os dias faria mal. Jejum intermitente 16/8 não é jejum, lembra? É frequência alimentar baixa.
Comer 2 vezes no dia é o normal de uma pessoa humana saudável. Marcelo, uma pessoa pode viver uma vida comendo 2 refeições por dia? Tomara a Deus que todo mundo tivesse segurança alimentar de fazer 2 refeições por dia, seria maravilhoso. Já pensou se na história da humanidade a gente tivesse tido essa segurança de ter a garantia de que faria 2 refeições por dia durante todo o desenvolvimento humano no planeta Terra? Seria incrível, porque na verdade a grande maior parte do tempo do nosso desenvolvimento humano a gente não teve essa segurança alimentar. Muitos dias não se comeu nada, alguns dias se comeu uma vez e eventualmente se comia mais do que 2, 3, 4 vezes, porque a natureza humana foi cunhada num ambiente de escassez. A gente, por ter evoluído muito culturalmente, a gente esqueceu da nossa realidade humana, assim, biológica, enquanto corpo humano, né? Então, fazer 2 refeições por dia sempre, 2 refeições por dia, sempre, é uma benesse, né? É um benefício, assim, é de ter gratidão de fazer 2 refeições por dia. A gente ter a possibilidade de fazer 4 refeições por dia é de uma gratidão imensa que isso não tem nem a ver, nem mesmo com ancestrais hominídeos pré-históricos. Não. Vai ver o que as pessoas estão vivendo na miséria do Brasil e no mundo. Vai ver o que aconteceu ali, aquela enchente no Amazonas ali. Várias pessoas agora, enquanto a gente está no conforto do lar, conversando sobre frequência alimentar baixa, falando que 4 vezes por dia comer é sofrido e chamando 2 refeições por dia de jejum, nesse momento, literalmente, milhões de pessoas passam fome. E a gente está preocupado se comer 2 vezes por dia vai fazer mal ou não. Vê o contrassenso, como a gente se esquece da parte histórica, né? Eu sempre procuro me lembrar disso, sabe? Eu hoje tenho a vida que eu conquistei, assim, eu sou muito grato, mas eu sempre me lembro, assim, ó. Hoje, quando eu pego um dinheiro e compro alguma coisa para agradar os guris, eu sempre faço eles ter noção de que aquilo é uma bênção. Não nos falta nada, é uma bênção. Então, a gente comer 2 vezes por dia, pô, é a coisa mais básica, assim, não, isso nem é jejum. Então, qual é o prejuízo que pode ter? Não é nada, porque isso nem é jejum. Tá? Perguntaram sobre jejum versus bariátrica. Jejum versus bariátrica. Eu poderia fazer uma live inteirinha sobre jejum versus bariátrica. Por quê? Porque a bariátrica, ela é o jejum eterno. Tem muitas pessoas que acabam fazendo bariátrica, a própria pessoa acaba fazendo bariátrica, ou o profissional indica bariátrica. E quando alguém questiona, diz assim, não, tu já tentou de tudo para emagrecer, daí a pessoa diz assim, ó, não, mas eu ouvi a doutora Mayra Soliani, o doutor Marcelo, pô, tem tanto, o doutor Juliano Pimentel, quem mais? Tanta gente fala sobre jejum. Não, jejum, isso é uma coisa muito radical. Não vai estar fazendo jejum para induzir perda de peso, isso é muito radical. Nós vamos fazer uma cirurgia bariátrica, que é para tu poder te alimentar de maneira saudável. Só que tem um problema, assim, grande parte do efeito metabólico do jejum é a permanência no estado não alimentado, que é principalmente marcado pela ausência de comida passando pelo tubo digestivo, principalmente o duodeno. Só que a cirurgia, então quando a gente faz jejum, a gente não come, né? Obviamente. Então não passa nada no duodeno, o que nos coloca num modo de funcionamento metabólico não alimentado. A pessoa não faz jejum porque é muito radical. O médico diz que fazer jejum para emagrecer é muito radical. Mas aí faz uma cirurgia bariátrica e exclui o estômago, o duodeno, o fígado e o pâncreas do trânsito intestinal por onde o alimento vai passar. E o duodeno fica vazio agora para o resto da vida. Agora. O duodeno nunca mais vai ver comida para o resto da vida. E isso pode fazer. Jejum não pode.
mas pode operar a barriga da pessoa e deixar o duodeno vazio pro resto da vida. Porque agora o trânsito fez com que do estômago, que ficou agora 10% do tamanho, cai direto a comida lá no jejum e pula o duodeno. Agora, fazer jejum para deixar o duodeno vazio é feio, não pode, é muito radical. Agora, pode deixar o duodeno da pessoa vazio pro resto da vida. E isso não é radical. Não, em sleeve não. Essa técnica que exclui o duodeno é o bypass gástrico, cirurgia de capela. O sleeve gástrico, ou gastroplastia em manga, né? Sleeve é manga, tira só o fundo do estômago, na tentativa de fazer uma restrição de volume, que a pessoa não consiga comer muito, e na tentativa de tirar a parte do estômago que produz a grelina, que é o hormônio da fome. Isso tem um impacto imediato e completamente reversível no longo prazo. Então, o sleeve é uma tentativa desesperada assim, de ajudar a pessoa a controlar a compulsão, coisa que hoje em dia é uma grosseria ser feito quando a gente tem medicações que ajustam a relação da leptina com o hipotálamo, medicações que substituem a produção do GLP-1 pelo bypass gástrico. Hoje em dia a cirurgia bariátrica não tem mais justificativa, né? Hoje em dia tá fora, é démodé. Hoje em dia, eu penso em cirurgia bariátrica, eu penso assim, o médico operando com aqueles óculos redondinho, rosa, assim, e calça pantalona lá da década de 60 e 70. Hoje em dia, a cirurgia está com... qualquer técnica de gastroplastia, cirurgia bariátrica, hoje em dia, me parece que é lá daquele tempo hippie lá, de antigamente. Hoje em dia, a gente tem a medicina muito mais avançada, não precisa disso, né? Tá, mas o que importa é que na bariátrica existe uma limitação, que é aquela que eu falei sobre o consumo de proteína, tá? Que na bariátrica a pessoa, por estar com restrição, né, infelizmente ficou com 10% do estômago, e nós somos animais de estômago grande, a gente precisa de um estômago grande. Somos monogástricos, onívoros, a gente precisa ter um estômago grande para o nosso intestino funcionar direito. Mas os caras foram lá, né, fizeram essa cirurgia, beleza. Então o que a gente tem que fazer? O bariátrico responde muito bem ao jejum, demais, muito bem ao jejum. Só que ele precisa ajustar individualmente o consumo proteico da fase alimentada. Então assim, não é o foco dessa live. A resposta é assim, ó. O jejum casa muito bem com a bariátrica, demais. É muito bem indicado, que me perguntaram, eu anotei as perguntas ali, é muito bem indicado para o paciente bariátrico, só que precisa de um acompanhamento profissional, porque agora, aquele comportamento natural da fome e da saciedade, esse paciente nunca mais vai ter na vida, porque a fisiologia dele foi alterada. Então não dá mais para seguir aquela regra que eu falei assim, ó, quem jejua, basta buscar saciedade na proteína, porque quem tem frequência alimentar baixa, quando come proteína, pode comer toda a proteína que consegue, mais 2 ovos, porque vai ser pouco para quem jejua. No bariátrico isso não dá certo, porque agora a fisiologia da fome e da saciedade dá problema. Quando o paciente começa a conseguir ingerir mais proteína, a bariátrica tem um efeito muito bom assim, no emagrecimento. Tá? A bariátrica ela só dá errado quando o paciente simplesmente não mudou da cabeça para cima. Tá? A bariátrica, quando o paciente mudou, tem um paradoxo, né? Tem um paradoxo. Quando o paciente mudou, a bariátrica funciona. Mas quando o paciente muda, ele não precisa da bariátrica. Então, por isso que agora, 2030, eu aposto assim, ó, gravem isso. 2030, a gente vai ter muita vergonha médica, assim. Esses dias eu vi um outro médico colocar, eu repostei até, que daqui a um tempo, e eu chuto que é depois dessa década, 2030, a cirurgia bariátrica ela vai ser comparada à lobotomia, quando se abriu o crânio, fazia craniotomia, e ou se separava o corpo caloso da pessoa, ou tirava um lobo temporal da pessoa para curar esquizofrenia. Hoje em dia isso não, né? Hoje em dia isso é tido assim filme de terror. A bariátrica vai ser assim. Então,
resumindo a história, é isso, assim, a bariátrica faz parte do estilo de vida, o jejum faz parte do estilo de vida, o jejum não é uma ferramenta que tapa buraco, o jejum faz parte de uma progressão comportamental, tem um impacto comportamental importante. Jejum tem a ver com o ato de não comer e de poder escolher, mas decidir o momento em que se vai comer, para que haja um estudo pessoal, uma evolução pessoal da relação que se tem com a comida. Jejum é a fase não alimentada e envolve a questão de hidratação. Os nossos líquidos de hidratação são água, chás, café, chimarrão, limonada, água com gás, limonada com sal. E a hidratação deve ser a maior atenção da fase não alimentada do jejum, hidratar bastante. Ninguém precisa fazer jejum, mas todos nós que estamos envolvidos em evolução pessoal, eventualmente temos que experimentar jejum. As frases sobre comportamento alimentar que começam com eu não consigo não condizem com pessoas que vão evoluir e ter sucesso na vida, porque começar frases com eu não consigo já soa mal ao ouvido. E jejuar faz parte então da natureza humana e é só um comportamento normal, assim, quando a gente simplesmente começa a dar mais atenção ao que come e ao comportamento alimentar e não só o prazer imediato que a comida nos oferta. Certo? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Poderia adicionar proteína na forma de whey protein? Poderia, sim. Se o aporte proteico está baixo e o whey protein é uma bela saída para o paciente bariátrico, para a pessoa bariátrica que não consegue comer tanta proteína e me escutou falar isso agora e vai em busca de uma frequência alimentar mais baixa, mas não consegue consumir proteína o suficiente, é muito pouco. E o bariátrico eventualmente vai precisar de um profissional nutricionista para mostrar para ele o que é pouco e o que é muito. Quem não fez bariátrica consegue seguindo o que eu falei aqui nessa live, mas o bariátrico eventualmente precisa para fazer aqueles cálculos assim de consumir pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Quem sabe, dependendo se faz exercício físico, buscar 2 ou 2,5 gramas de proteína por quilo de peso, os nutricionistas vão ver para nós. Tá, o whey protein é uma boa, até mesmo para quem não é bariátrico, mas tem uma exposição de trabalho, assim, não consegue se alimentar, eventualmente está difícil um período ali, o whey protein dá uma quebrada boa. Vamos ver. A bariátrica não consegue fazer jejum, é uma questão de ajuste nutricional, viu? No momento em que pega um nutricionista bom, assim, que organiza essa questão do total proteico e nutricional da fase alimentada, a bariátrica a gente não trata com frequência alimentar. A gente fala sobre janela alimentar antes e depois de um jejum, um período. Então, um bariátrico pode, por exemplo, fazer uma janela alimentar de 6 horas e comer nessas 6 horas de maneira fracionada para alcançar um limite que o profissional nutricionista combine e depois, então, fazer os jejuns maiores depois de alcançar um total proteico. Vamos ver. Restrição do jejum quanto ao hipotireoidismo. Isso é uma meia verdade, e isso surgiu porque quando a gente faz jejum, diminui o T3 livre e eventualmente aumenta o T3 reverso. São detalhes da medicina. E aí, quando aconteceu isso, hoje a gente tem uma população grande de pacientes que jejuam, né? E então a gente conseguiu ver coisas que não se via antigamente. As pessoas que jejuam, eventualmente diminui a conversão de T4 em T3 e o TSH sobe um pouco, mas é aquele impacto do jejum no metabolismo e o reflexo gerando mudanças adaptativas, assim, adaptações no organismo. Isso é deletério? Não, não é deletério. Então a resposta para essa pergunta é assim, ó, e o hipotireoidismo tem alguma restrição? Não, se o hipotireoidismo está tratado, está suplementando o hormônio da tireoide, está com acompanhamento médico e a tireoide está compensada, pode jejuar como qualquer pessoa. Vamos ver, que mais? Que mais? Duas refeições por dia não é jejum, é praticamente uma obrigação. Muito bem. Sabe por que eu comentei isso?
Porque tem gente que diz assim, ó, poxa, eu já tô comendo comida à vontade em 2 refeições por dia, mas eu não tô vendo grandes emagrecimentos, como se isso fosse jejum prolongado, assim. Como se fosse quase inanição, sabe? Ah, eu tô comendo 2 refeições por dia. Doutor Marcelo, alguma coisa deve estar errada, porque tô fazendo 2 refeições por dia. Carne gorda, queijo, castanha, pasta de amendoim. Mas não tô emagrecendo, não pode, deve ter alguma coisa errada. Isso não é nem jejum ainda. A frequência alimentar baixa aqui ajuda em muitos aspectos e faz com que a gente consiga jogar. Mas dizer que porque faz 2 refeições por dia é obrigado a perder 2 quilos numa semana... Tá mal. Feito? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lá embaixo. Jejum em quem tem osteoporose. É a mesma coisa, assim, ó. O que importa para a questão da osteoporose é o status nutricional. O status... Olha, preste atenção que aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante para se entender sobre o jejum. O que determina as alterações da tireoide, da osteoporose, dos hormônios sexuais, é o status nutricional. E o status nutricional, ele não é do jejum, ele é da fase alimentada. É por isso que eu comecei essa live falando assim, ó, jejum é para quem está bem alimentado. Jejum não é para quem não está bem alimentado. Se a pessoa está bem alimentada, e no caso de uma pessoa que tem a osteopenia ou osteoporose, está bem tratada, assim, com vitamina D adequada, suplementação de magnésio, suplementação eventualmente de cálcio, de vitamina K2, está tudo organizado e a pessoa se alimenta de maneira adequada na fase alimentada, pode fazer jejum de qualquer tamanho. Porque não é o jejum que vai determinar uma alteração catabólica estrutural numa pessoa que tenha... Catabolismo estrutural é ossos, músculos. Isso vai acontecer em quem tem doença metabólica e não está alimentado. Lembra que eu falei da meta proteica para prevenir que se tenha consumo de massa magra? A questão da massa óssea é a mesma coisa. Está saudável metabolicamente, não vai ter prejuízo do cálcio, do osso, do magnésio. Quem não está saudável realmente tem. A gente tem, assim, num jejum que não está legal, que não está saudável, a gente tem perda urinária de magnésio e isso desloca o cálcio dos ossos. Aqui já é medicina pesada, já também não interessa. Mas a pessoa saudável metabolicamente, bem suplementada, bem alimentada, não tem problema nenhum. Tá? Jejum de 24 horas uma vez na semana eu acho ótimo, é um belo hábito. Na minha época de médico plantonista de hospital, eu usava o plantão para fazer jejum. Não, a Safes ou Seifes botou aqui. Isso quer dizer que para emagrecer preciso fazer jejum de 24 horas? Não, eu falei no começo da live, não precisa nem fazer jejum para emagrecer. Jejum é o plus, é uma mudança assim que gera uma adaptação. Não precisa, então a pergunta ela já está errada aqui, preciso fazer jejum de 24 horas, mas já que com 16 entrei no platô. A pessoa entra no platô não é por falta de jejum, a pessoa entra no platô por erro alimentar. Isso é uma outra informação importante dessa live. A pessoa entra no platô não é por erro no jejum, é por erro na fase alimentada. A pessoa pode entrar em platô porque está comendo pouca proteína. A pessoa pode entrar em platô porque está comendo muita gordura. A pessoa pode entrar em platô porque está comendo muito carboidrato. A pessoa pode entrar em platô porque está comendo muito lácteo, muito laticínio. A pessoa pode entrar em platô porque está comendo muita caloria no geral. A pessoa pode entrar no platô porque não está dormindo. A pessoa pode entrar no platô porque está estressado. Platô não é falta de jejum. Platô é um erro na fase alimentada. A Escola Crescer botou aqui assim, ó, como faço para fazer jejum? Nunca fiz. Foi o que eu expliquei nessa live. Eu expliquei nessa live como começar a fazer jejum. Assiste a live do começo. Tá? O que é bem alimentado? Bem alimentado é uma pessoa que come comida natural, que não consome produtos processados, farinha, açúcar, óleo, álcool, derivados, pães, bolachas, massas, doces, bebidas adoçadas, cerveja, etc., e come comida natural, carnes, ovos, saladas verdes, hortaliças, raízes, tubérculos, frutas, eventualmente grãos, boas gorduras, oleaginosas, lácteos integrais, eventualmente vísceras. Comida nutritiva.
Dentro desse contexto, quem come comida nutritiva, quem é que está bem alimentado? Quem come proteína o suficiente. Que uma pessoa que não fez bariátrica é o quê? Numa frequência alimentar baixa, 2 refeições, é comer toda a proteína que consegue e mais 2 ovos, porque é pouco. A pessoa não consegue comer tanta proteína. Pode ter certeza que está errando em alguma coisa, está no platô. Tá? Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer mais uma vez. Lembrem-se do que eu falei no começo da live. Só o que importa. Só o que importa. Existe uma vida maravilhosa para ser vivida. Se tua vida não está sendo ainda maravilhosa, não descansa nenhum dia enquanto não tornar a tua vida maravilhosa. No hoje, no agora. Para que o futuro seja pleno. Então a gente faz planos, planeja o futuro, mas não vive lá, a gente vive aqui. A vida tem que ser maravilhosa hoje. Certo? Tudo de bom, foi um prazer. Vamos adiante.